Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e bora pro vídeo. Gente, hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito de colocar limites nos filhos, tá? Eu acho que muita gente da geração antiga, né, vai dizer assim, que o pessoal hoje em dia não coloca limite. Infelizmente, eu vejo que é uma verdade, porque algumas pessoas confundem permissividade com amor. E assim, você deixar o seu filho fazer tudo, isso não é amor. Permissividade não é amor. Então, criança, ela precisa de limite, adolescente precisa de limite, enfim, filhos no geral precisam de limite, tá? Porque se você não coloca limite, as coisas desandam. E o ser humano, ele tem a tendência de testar você para ver até onde você vai. Então, enquanto você não colocar um limite, uma barreira, aquela pessoa ela vai ficar ultrapassando cada vez mais barreiras. E com os filhos é exatamente assim, entendeu? Então o filho ele vai testando você, ele vai testando para ver o que ele pode fazer e que você vai permitir que ele faça. E o que acontece? Se você não educa o seu filho desde pequeno, se você não coloca limites no seu filho desde pequeno, quando ele estiver grande, ele não vai respeitar você, ele não vai obedecer você e vai dar muito trabalho. Então qual é o problema? Tem gente que desde o comecinho não coloca limite na criança. E aí a criança cresce desrespeitando, a criança cresce infringindo limites. E aí depois as pessoas querem consertar quando a criança já está grande. Não tem como consertar mais. Ou você conserta enquanto é ainda pequeno, ou você não vai conseguir consertar. Entende? Então, uma coisa que eu digo para vocês é que se o seu filho precisa ser educado, se você precisa chamar a atenção do seu filho para algum comportamento ruim, desde a infância que você já observa, já corta logo aquele comportamento, porque depois, para tirar aquele comportamento é muito difícil, talvez no futuro ele mesmo perceba que aquele comportamento é nocivo e queira mudar, mas esse caso é 1 em 1 milhão, porque a maioria dos casos, não, depois que cresce de uma forma, não quer mais mudar, tá? Esse mexido na cortina, gente, não é fantasma não, é meu filho que tá aqui embaixo mexendo na cortina, tá? Então, assim, eu vejo que tem muitos pais que vai deixando, vai achando bonitinho quando é pequeno, né? Não, mas teu comportamento é bonitinho. Falou um palavrão que fofinho, não sei o quê. Só que isso, gente, a longo prazo traz estrago, traz problema. Então não vamos ver as coisas erradas e achar bonitinho, achar fofinho, querer passar pano, entendeu? Passar a mãozinha na cabeça ali do filho que tá fazendo uma coisa errada, não. A gente já tem que disciplinar de pequeno e observar muito bem o comportamento dos nossos filhos. Porque o pai e a mãe, que ele é distraído pro comportamento dos filhos, né? Ou terceiriza demais a educação, vai vendo a criança ali exibindo sinais de que precisa ser educado, de que precisa ser chamado a atenção e vai deixando acontecer, né? E aí depois que se forma a personalidade, diz que a formação da personalidade é com 7 anos de idade, se eu não me engano. Então, é preciso ter muito cuidado, né? Tô olhando pro meu filho aqui. É preciso ter muito cuidado com isso, entendeu? O que é que você vai passar de ensinamento pro seu filho ali até os 7 anos de idade, que é quando ele forma a personalidade dele. É muito importante refletir o que é que você quer passar, sabe? Porque muitas das vezes, né, a gente tá pensando, sabe? Que, sabe, eu vou ter tempo para educar, eu vou ter tempo. A gente sempre acha que tem muito tempo, né, para educar, para fazer as coisas, mas não, gente, não é bem assim, né? A gente, enquanto vê as coisas, tem que falar. O aprendizado é feito por repetição, então sempre, você diz, mas eu tô cansado de falar a mesma coisa pro meu filho, e ele não ouve, não sei o quê, mas a criança aprende por repetição. Se você não repetir, a criança não vai absorver, entendeu? Aquele conhecimento, não vai se educar. Então, mesmo que seja cansativo no período da educação, da formação da personalidade, é muito importante que você repita para o seu filho, filho, desse jeito não pode, filho, você tem que fazer isso, aquilo, repita, tem que ter paciência, gente. Quem é mãe, quem é pai tem que ter paciência, não tem outro jeito, sabe? Tem pessoas que elas não têm paciência para educar os seus filhos, mas quando a gente tem filhos, a gente não tem outra opção, a gente tem que ter paciência, a gente tem que dar um bom ensinamento e pensar que a gente está formando cidadãos para uma sociedade. Então, que tipo de cidadãos a gente quer lançar aí na sociedade, né? Porque um dia a gente se vai, mas eles vão ficar aí. Então, que tipo de pessoa vocês querem deixar para a sociedade, para uma sociedade? Eu quero deixar um filho bem educado. Eu quero deixar um filho que seja trabalhador, que seja cavalheiro, que seja educado, entendeu? Um bom ser humano, uma pessoa de bom coração. E principalmente com Deus no coração, né? Porque para você ser um bom ser humano, ter um bom coração, Deus precisa estar dentro do coração. Deus precisa trabalhar nele e a pessoa precisa abrir espaço para Deus trabalhar. Então, sobre essa questão de pôr limites nos filhos, isso é algo muito importante.
E a gente vê inúmeros casos de crianças realmente birrentas, crianças mimadas, crianças que enfrentam adultos, entendeu? Não tem medo, bate de frente. Por quê? Porque não recebeu limite. E não entendeu a importância de respeitar os mais velhos. Então, os pais têm que lembrar isso, a importância do respeito aos mais velhos, a importância de se ter educação, porque uma criança mal educada é futuramente também um adulto mal educado e ele fecha brechas, fecha portas, né? Brechas não, portas que seriam portas de oportunidade, entendeu? Às vezes oportunidade para o emprego, oportunidade para um relacionamento romântico. Então, assim, uma pessoa que ela é educada, uma pessoa que ela é bem educada, né? Ela vai chamar a atenção, porque hoje em dia tá até mais raro, né, a gente encontrar pessoas assim que sejam educadas. Então ela vai ser uma pessoa que vai se destacar no meio de outras pessoas. Então eu quero criar um filho que ele seja diferenciado, que ele de fato se destaque no meio de outros homens, né? Eu tenho um filho de 1 ano, vai fazer 1 ano e 1 mês daqui a pouco, e eu quero, de fato, que ele seja diferente, entendeu? Que ele tenha caráter, que ele, quando tiver um relacionamento, não traia a mulher dele. É uma coisa que eu vou dizer pra ele, né? Filho, não traia a sua namorada, respeite-a, trate a mulher de forma amorosa, né? Você tá num relacionamento romântico, relacionamento amoroso, então você tem que tratar de forma amorosa. Por quê? Porque esses princípios, esses valores, ele precisa carregar para a vida dele. E nós, como os pais, a gente tem que pensar que tipo de legado eu quero deixar para os meus filhos, que tipo de princípios eu quero que eles fiquem, né? Que eles sempre se lembrem e sempre pratiquem. Então, é muito importante que a gente venha como pai, como mãe, né, gente, fazer essa reflexão. O que é que eu vou deixar para os meus filhos de legado? Então, meu filho tem só 1 aninho, vai fazer 1 ano e 1 mês, mas eu sempre penso isso, né, que tipo de educação eu quero dar para os meus filhos. Então, eu sei que o tipo de educação que eu quero dar para os meus filhos é uma educação com princípios cristãos, porque eu acredito que quem vive os princípios cristãos, né, de verdade, quem tem isso na prática, é uma pessoa que prospera, entendeu? Não só financeiramente, que eu desejo muito que meu filho, claro, prospere financeiramente, mas em todas as áreas da vida, né? Eu quero que meu filho seja feliz. E para ele ser verdadeiramente feliz, ele precisa ter Deus no coração e ser próspero em todas as áreas da vida dele, né? E só quem faz, né, que uma pessoa ela seja feliz a esse ponto de ser próspera nas 7 áreas da vida é Deus, né? É quando Deus trabalha no seu coração. Meu filho tá brincando ali na cortina. É quando Deus trabalha no seu coração. Então, a gente possa deixar o amor de Deus entrar na gente, possa deixar Deus iluminar as nossas mentes, né, nos dar sabedoria, nos dar inteligência, pra gente saber colocar limite da forma certa, porque assim, eu não acho que tem que colocar limite nos filhos também de forma agressiva demais, sabe? Não, eu acho que tem que encontrar o meio termo, aí é questão do equilíbrio. Você não pode ser muito agressivo com seus filhos, mas ao mesmo tempo você também não pode ser permissivo demais. Também deixar seu filho fazer tudo, achando que, porque eu deixo meu filho fazer tudo, eu tô amando ele. Na verdade, não. A Bíblia diz que o pai que ama o filho, ele disciplina. Do mesmo jeito que Deus nos disciplina porque Ele nos ama, entendeu? Então, se você não disciplina o seu filho, isso mostra que você não ama o seu filho. Então, mostre ao seu filho que você ama ele dando disciplina, dando limites para o seu filho. É muito importante ter noção disso.